Primeiro assunto, Vila, que pega o Paysandu. Acompanhe na reportagem da Amanda Marinho. Se não dá para vencer em casa, o jeito é contar com aqueles pontos fora. O problema é que o adversário de hoje é o Paysandu, time que o Vila Nova nunca venceu jogando lá em Belém. Em terras paraenses foram 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates. Dessa vez, o técnico Emerson Maria monta sua estratégia em cima da fragilidade do adversário, que está em queda livre nessa Série B. O Paysandu ele se encontra no momento de bastante pressão, é uma torcida que cobra bastante e talvez a gente possa tirar proveito dessa situação momentânea da equipe do Paysandu para conseguir uma vitória importante. O Vila Nova vem de 6 jogos sem derrota, apesar de serem apenas 2 vitórias e 4 empates. Já o Paysandu não vence há 6 jogos, sendo 4 derrotas e 2 empates. Opostos, mas semelhantes, os números também batem quando o assunto são gols marcados pelas duas equipes. Tanto o Vila, 4º colocado, quanto o Papão, 12º, marcaram apenas 13 gols nesse campeonato. De uma maneira que nós temos o 4º melhor saldo de gol da competição. Então, nós somos uma equipe equilibrada, uma equipe que não vem marcando muitos gols. Só que tem um fato interessantíssimo que eu gostaria aqui de levantar mais uma vez. Nós, durante toda a competição, são 10 bolas na trave. Tivemos mais uma com o Reis agora no último jogo e um pênalti perdido. Então, nós poderíamos ter elevado um pouquinho o número de gols marcados. No meio de campo, Moacir deve ser o substituto de Wellington Reis, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Paysandu perdeu seu artilheiro Cassiano, autor de 20 gols nessa temporada, que foi vendido ao futebol chinês. Não temos nenhuma estratégia nova para esse jogo, né? É manter o que a gente vem fazendo fora de casa, ficar atento principalmente à estratégia e a forma que o Dado vai montar o Paysandu. Isso é importante também, nós nos adequarmos ao adversário, né? Nesse último jogo ele jogou sem um atacante de referência, ele teve a perda do Cassiano e ele não tem um atleta com a mesma característica. Aí o Vila contra o Paysandu, Humberto. E neste momento, segundo tempo, Londrina 0, Avaí 2. E o Vila foi empatar com esse Londrina aqui, ó. Avaí que... Boa noite, Wendel Pasquetto, Zé Roberto, Evandro, galera. Que satisfação, hein? O Avaí tinha perdido 2 jogos em casa, né? E de repente está lá ganhando do Londrina. Mas o Emerson falou da pressão e tem umas curiosidades, né? Em relação a Belém e Goiânia. Questão de estádios, porque o último jogo do Paysandu foi lá no Olímpico do Pará e eles perderam lá pro Fortaleza 1-0, então resolveram ir pro campo deles, a Curuzu. E aí tem a pressão, eles querem a pressão, o caldeirão em cima do adversário. Então se o Vila for inteligente e principalmente não tomar gol no início da partida, pode se dar bem com a pressão que vira. Ou seja, a torcida do Paysandu, ainda mais na sequência sem vitórias, vai cobrar do time e isso pode ser bom pro Vila. Tem que segurar então a primeira parte do jogo. Quanto é que você ganhou do Luiz Roberto ontem para ele falar Palmeiras de Goiás ontem no jogo? Rapaz, foi um susto, né? Você não viu, né? Não. Ficou sabendo? Não. Porque você estava na rádio e lá a gente trabalha sem o retorno. Isso. Aí teve um jogador da Inglaterra ou da Croácia. Da Croácia. Que meteu uma bomba, foi longe. Aí o Luiz Roberto da Globo, essa foi lá em Palmeiras de Goiás. Isso deve ser por causa do Fernandão, que é de lá, né? Não, ele não é de lá, ele tinha... Fazenda lá. Tinha não, fazenda mas depois lá. ele mas falou... ele falou de Tupã e depois de Cuiabá. De Cuiabá. Esses dias ele falou São José dos Pinhais também, ele tá falando um monte. Né? E vem fazendo mais sucesso ainda. E agora vai ter mais sorte, né? Porque lembrou da querida Palmeiras de Goiás. Sobre essa questão do Paysandu não ter perdido ainda para o Vila, lá em Belém. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Né, inclusive para o Satisfação. O Vila não tinha vencido ainda, Pasquetto, no Rio Grande do Sul. Eram quase 20 jogos. Uma vida. Né, quase 20 jogos e o Vila nunca tinha vencido no Rio Grande do Sul. Na capital, em Pelotas, em Caxias, onde o Vila jogou lá, ele nunca havia vencido. Venceu o Juventude esse ano. Isso. E agora pode quebrar esse tabu, ainda mais considerando que o Paysandu não está ganhando de ninguém em lugar nenhum
E o Vila ganha fora de casa. Porque aqui no Serra Dourada já são mais de 2 meses sem o Vila ganhar. E dos 6 jogos que ele ganhou, 4 foram como visitante. Né? Ganhou do Goiás, ganhou do CRB, ganhou do Boa e ganhou do Juventude. Então é a hora perfeita aí para quebrar, né, essa sequência. O Cassiano fez lá seus 20 gols pelo Papão e foi embora para a China. Mais um que passou por aqui, nós falamos mal dele e ele vai ganhar aí uma fortuna jogando fora do país. Hoje o Roger Guedes, aquele que é do Palmeiras, estava no Atlético Mineiro, foi para o Shandong Luneng da China. Ninguém dá conta de segurar. E Evandro, o Moisés está lá no Paysandu, são 30 jogos, nenhum gol. O último gol da vida dele foi pelo Vila, quando o Vila ganhou do Figueirense lá em Floripa 1-0. Bonito até. Foi um golaço. Fora Bicho, da área. como é que ele sobrevive? Ele tem 7 assistências. 2 treinamentos. Boa noite, satisfação. Boa noite. Aqui tá linda a sala hoje, né? Tá muita alegria aqui hoje. Evandro, como dizia Marcelo Carioca, antigo atacante aqui, que fechou um contrato longo com o Goiás. Por causa do Vila. Vai fazer 3 gols no Vila lá. Aí o povo apertava o Marcelo Carioca, que ele não jogava, né? O povo não põe ele pra jogar e falou, tô trabalhando. Pois é. Bicho, como é que o Moisés Então tá. sobrevive? Boa noite, José Boa Roberto, noite, Evandro. Pasqueto. Rapaz, são tantas coisas que cercam, às vezes, um jogo de futebol, né? Estão vendo aí, Paysandu não ganha 6, o Vila não perde a 6, Paysandu nunca perdeu para o Vila Nova lá, o Vila não costuma ganhar em casa, o Paysandu só perdeu um jogo dentro de casa também, só um, foi pro Fortaleza. Que foi no Olímpico, no exato. Mangueirão. Então, tem tudo isso. E eu acho o seguinte, na hora que a bola rolar, isso vai tudo para o espaço. Se o time estiver bem, vai passar por cima de tudo isso. É um jogo assim, que o Vila vai ter dificuldades? Vai, porque o Vila tem um ataque muito fraco. E o Paysandu vai ter dificuldades? Vai, porque vai estar na pressão de ter que vencer, né? Porque já vem de 6 resultados negativos, são 4 derrotas, 2 empates do Paysandu. E o Vila Nova, que poderia ter encaixado 3 vitórias seguidas, encaixou 2 fora de casa, veio tropeçar em casa, onde não ganha já há algum tempo. Então, muitas coisas que vão cercando um jogo de futebol. E o Emerson até lembrou, como se isso valesse alguma coisa. Chutamos 10 bolas na trave. Sabe o que eu lembrei? Perdido. Eu lembrei de torneio início, Dos escanteios. mas lembrei mais de rebatida. Vocês devem ter jogado. Rebatida? A bola batia na trave, voltava e... Batia na trave era um ponto. Se batesse na trave e entrasse, Então, valiam tantos pontos. rebatida- Depende da região. Na rebatida, o Vila, então, estaria bem, né? Se fosse rebatida, ele era líder 10 do bolas. campeonato. Então, Mas não é né? isso. Eu penso que o Vila Nova vai ter dificuldades naturais, essas dificuldades, jogando fora de casa, pela a peça ofensiva do Vila, que praticamente inexiste. Vai ser pressão para cima, mas o Vila tem uma defesa muito boa. Mas penso também que não vai ser fácil para o Paysandu, não. Todos os jogos que o Paysandu ganhou do Vila lá, ou era 1-0 ou 2-1. Nunca passou disso. Então, acho que vai ser mais um jogo equilibrado. Qualquer resultado que acontecer lá, para mim, será normal. E aí, se joga Elias, se joga Alex Henrique, duro do Elias é que ele não tá bem ainda, né? Ele entrou mal aqui contra o Londrina. Eu queria ver o Vila sem o Reis e o Matheus Anderson, assim, ter esse prazer uma hora dessa. Mas não vai ser hoje não, né? Pode ser. O Vila já tem o Alex consegue jogar, né? Pelo lado. Aí falta mais um, né? E o pior é que eu tô falando mal do Matheus Anderson, é nesse jogo aí que estica uma bola para ele vai lá, ou dá um passe, ou faz um gol. E dos atacantes Aí do o povo Vila... fala lá, você falou mal. Dos atacantes do Vila ainda é um daqueles dos poucos que fizeram gols no time do Vila. Fez 2 ou 3, José? Se você considerar o Reis, você considera o Reis meio ou atacante? Eu acho atacante, eu boto Tem na 2 conta dos também. atacantes. O Elias jogando como atacante Dois. fez A 2. encrenca lá é com o Alex 9. Henrique tem 2. Eu acho que o Vila está cheio de Gabriel Jesus, um 9 que não funciona.